E aí, pessoal, tudo bem? Continuidade às nossas videoaulas, dando continuidade também à aula que nós iniciamos, que é a atmosfera terrestre. Então, nós vamos desmembrar a aula de atmosfera terrestre agora, entrando em especificidades desse envelope gasoso, que é a parte de pressão atmosférica, os movimentos atmosféricos, também nós chamamos isso de circulação geral da atmosfera. E, por fim, nós vamos ver uma situação, uma anomalia de ordem climática que todos nós já ouvimos falar, que se chama El Niño e Laninha. Então, essas quatro partes compõem a grande parte chamada atmosfera terrestre. Mas a nossa videoaula hoje, então, é pressão atmosférica. Pressão atmosférica é considerado um elemento meteorológico climático. Vocês se lembram do que é elemento meteorológico climático? Então, relembrar é viver, que elemento meteorológico climático são aqueles, né, os elementos, no caso, são aqueles que condicionam a atmosfera. Então, é o estado da atmosfera, temperatura, umidade, chuva, vento e pressão atmosférica. A pressão, ela vai atuar determinando alguns desses elementos. Mas espera aí, então ela é elemento ou ela é fator? Não, ela é um elemento, embora ela tenha um grau de interação muito grande, né? Então, nós vamos verificar ali que a pressão, por exemplo, ela é fator essencial, uma das partes que ajuda na formação de chuva. Nós vamos ver isso na aula de chuva mais para frente. Também nós vamos encontrar a pressão atuando no que se refere à questão da escala dos ventos, tanto numa escala macroclimática, então a circulação geral da atmosfera se dá às grandes massas de ar, frentes frias, por exemplo, que atuam aqui na região sul, são comandadas por diferença de pressão, assim como também numa escala micro. Vamos pensar aí na realidade de vocês, profissional. O pessoal da zootecnia trabalha muito com a área de galpões, né, para benfeitorias de sistemas de produção animal. Na avicultura industrial, por exemplo, nós temos ali o galpão com o sistema de climatização. Pressão negativa, pressão positiva. Esse tipo de ventilação é comandada por pressão, né? Pressão estática, que é medida muito para verificar resistência, senão o galpão às vezes pode até envergar por dentro, né? A cobertura não aguentar a força do conjunto de exaustores, por exemplo. E também nós vamos ver em casas de vegetação, a maioria delas usa pressão negativa, né? Que é aqueles sistemas de exaustores. Verifiquem vocês então que a pressão ela está presente em praticamente tudo que a gente vai estudar nas disciplinas ligadas à climatologia. Então vamos lá, seguindo os nossos slides. Então, como conceito básico, pessoal, entendo muito que o pessoal normalmente tem um certo trauma de física. A gente pergunta isso, fala a palavra física em sala de aula, o pessoal arrepia, né? Mas aqui a gente vai traduzir de uma forma bem simples. Então, se a gente lembrar da física, nós vamos lá encontrar o que é força. Força é massa vezes aceleração, né? Ao mesmo tempo, nós temos também o peso, que é massa vezes gravidade. Olha como as fórmulas elas são bem semelhantes. Força igual a massa vezes aceleração. Peso é igual a massa vezes gravidade. De tal maneira que a gente pode chamar o peso, a força-peso, né? E também a gravidade como sendo a aceleração da gravidade. Por que eu estou fazendo essa retomada dessas grandezas físicas? Nos parece mais uma aula de mecânica da parte física, né? A introdução à física básica. Não é, pessoal, porque o próximo slide vai nos dizer isso. Olha só a definição de pressão atmosférica. Denomina-se pressão atmosférica
ao peso exercido por uma coluna de ar com seção reta de área unitária. Então, se vocês relembrarem lá na física básica, pressão, não estamos falando da pressão atmosférica, pressão como um todo, pressão é igual a força sobre área. E aqui nós estamos falando de peso. Por que na pressão atmosférica nós falamos de peso e na física básica nós falamos de força? Exatamente isso, por causa da similaridade, da equivalência do peso em relação à fórmula da força, né? Lembrando, força igual a massa vezes aceleração. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso ele é uma força. Então, por isso que é aqui, peso sobre área, né? Mesma coisa, força sobre área. Então, a pressão atmosférica é o peso da coluna de ar. E essa daqui, ó, observem na minha setinha aqui, eu circulando, para nós verificarmos. Olha o tamanho da coluna de ar que está num ponto mais alto e olha a coluna de ar que está num nível do mar, né? Qual delas possui maior coluna? Então é fácil de verificar que a coluna do ar, a coluna de ar aqui no nível do mar é maior do que em pontos mais altos, o que nos leva a crer já um primeiro corolário da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Ou seja, quanto maior a altitude, vai diminuindo a coluna de ar e logo o peso exercido por essa coluna de ar numa seção reta de área unitária. Né? Então, é por isso que, por exemplo, os aviões comerciais, né, dentro da engenharia aeronáutica, né, dentro dessa parte da aviação, é importante a blindagem, né, do corpo do avião para não ocorrer despressurização, porque o avião sobrevoa aí de 8 quilômetros, né, quando ele atinge o platô de voo de 8 quilômetros até 10 quilômetros de altitude, né, quando a gente fala de voo de cruzeiro, a pressão é baixíssima. Então, se houver uma falha nessa questão, ocorrem fenômenos fisiológicos aí que acarretam facilmente na morte de qualquer ser vivo, né, em pressões muito baixas. Então, por isso que nós temos que ter todo esse invólucro de pressurização dentro das aeronaves. Só para a gente ter uma ideia, né, trazendo a disciplina também para nós seres humanos. Então, esse é o conceito básico de pressão atmosférica. Repetindo então, pressão atmosférica é esse peso sobre área ou força sobre área. No caso, peso de uma coluna de ar sobre uma seção reta de área unitária. Ok? Seguindo aqui, ó, essa é uma figura bem ilustrativa. Eu gosto dessa figura, porque ela mostra aqui 3 níveis. Então, ó, pressão atmosférica a nível do mar, né? Então, veja, a quantidade de gases que nós temos na troposfera é muito superior à quantidade de gases em pontos mais altos da atmosfera. Por que acontece isso? Exatamente, a pressão ela permite que ela força, como ela também é uma força sobre a área, então a gente pode falar que a pressão ela é também uma força, né? Então ela mantém as moléculas mais próximas umas das outras num volume de ar. Então, com isso, o que acontece? À medida que eu vou diminuindo a pressão em termos de altitude, vai acontecendo que as moléculas elas vão se dispersando. Quanto menor a pressão, menos força de clausura, menos força de restringir essas moléculas dentro de um espaço finito. Então, com isso, ou na realidade, às vezes eu tenho menos moléculas por área, então elas vão se dispersando, elas têm um movimento mais livre. E aí, com isso, vai tendo menos gases nas colunas, na parte superior da atmosfera. Por isso que nós vamos verificar que, por exemplo, aqui nós temos o exemplo do Monte Everest, né, que ele tem cerca de 8.000 metros, 8.800, pode colocar aí 8.000, 9.000 metros de altitude, né,
é o pico mais alto do mundo. As pessoas que vão se aventurar a subir o Monte Everest, né, e ver, ter uma visão privilegiada do ponto mais alto do mundo, elas têm que usar equipamentos, principalmente de oxigênio, porque senão realmente elas experimentam aí todos os efeitos da falta de oxigênio no organismo, né? E aí, em casos mais elevados, as pessoas podem experimentar a chamada hipóxia. Então, por exemplo, aqui em regiões, em altitudes mais elevadas, realmente tem que ter, né, equipamentos próprios, enfim. Então, sigamos. Então, qual que é a importância aí da pressão atmosférica? Então, sendo o ar um fluido, sua tendência é se movimentar em direção às áreas onde há menor pressão atmosférica. Então, olha só, nós vimos, eu vou voltar aqui um slide, né, dois na realidade, que nós temos uma variação vertical da pressão atmosférica, temos uma variação vertical, ok? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Ficou claro isso aí na primeira explicação. Mas aqui nós temos uma variação horizontal, que sempre vai ser, o deslocamento de uma massa de ar vai ser sempre de um ponto de alta pressão para um ponto de baixa pressão. Então, eu gosto muito de pensar assim, né? Imagina, eu sei que o exemplo é meio trágico, tá? Então já vou pedir desculpa desde já. Imagina uma situação de um monte de gente num espaço pequeno e de repente esse espaço tem um acidente lá que as pessoas têm que se... Então o que acontece? Qual que é a tendência das pessoas? Irem, né, num ponto muito fechado e ir para um ponto mais aberto, para que todo mundo possa se espalhar, né? Então, é a mesma coisa no caso da pressão. Ou seja, nós vamos verificar aí que sempre o ar vai deslocar de um ponto que tem maior pressão, ou seja, muito mais moléculas por metro quadrado, para um ponto que eu tenho menos moléculas por metro quadrado. E assim ao deslocamento horizontal. É por isso que massas de ar se deslocam. Uma pergunta interessante é como se dá, por exemplo, uma chegada de frente fria. Por que as frentes frias chegam na região sul? Exatamente porque aqui se configura uma região de baixa pressão e lá, perto dos polos, tem uma região de alta pressão. Então, as regiões de alta pressão são regiões exportadoras de massas de ar. E as regiões de baixa pressão são regiões importadoras, ou seja, as que recebem essas massas de ar. Isso explica, por exemplo, aqui na região sul, de chover tanto. Por isso que Dois Vizinhos tem muita chuva, né, ao longo do ano. Porque é uma região que recebe muitas massas de ar, especialmente das frentes frias. Frente fria, lembrando, pessoal, é um assunto mais para frente, ok? Que nós vamos ver na disciplina. E aqui, ó, influencia a movimentação das massas de ar, e aí forma tudo, né? Massas de ar, formação de ciclones, anticiclones, os furacões, né, pessoal? Isso aqui é um furacão, ó. Isso daqui que nós estamos vendo aqui é um tornado, né? Bem como as formações de nuvens e chuva. Então, nem tudo é tragédia nessa disciplina também. Tem coisas boas, né? Por exemplo, a formação de nuvens se dá por isso. O ar se deslocando de uma região de alta pressão para uma baixa pressão traz consigo umidade e com isso forma nuvens e, obviamente, chuva. Então, uma questão. Aqui, será que a gente pode considerar a atmosfera como sendo uma panela de pressão? O que é a panela de pressão? Foi uma grande invenção, né, da ciência aí, né, da engenharia, que descobriram que nós podemos confinar o ar dentro de uma estrutura metálica bem vedada e, claro, com uma saída de ar, né? Então a gente também já ouviu falar, aliás, né, voltando à tragédia, né, já vimos lá casos de explosão de panela de pressão. Então o que acontece? O indivíduo lá, o vivente, não limpa o buraquinho lá de saída da panela de pressão, vai entupindo, né, aquele negócio. Quando entope,
a panela de pressão vira uma bomba, né? Então já vimos aí situações que fogões viram quase um V, a massa todinho, né? Feijão por tudo quanto é lado, enfim. Mas o assunto da nossa disciplina não é falar de tragédia. Vamos lá. Então, graças a esse sistema, né, de aquecimento, olha só, né? Nós vamos aquecendo a panela de pressão, tá? Que é o fogão, né? A fonte de calor, vai aquecendo essas camadas de metal que passa o calor, a energia térmica, para dentro. E com isso vai aquecendo, né? Transferindo essa energia térmica, as moléculas vão se agitando e vai bombardeando as paredes. Então, por isso que é importante ser bem vedado e com uma saída de ar para controlar. E o que acontece? Quanto maior a pressão, maior a temperatura, né? Ou, o contrário, quanto maior a temperatura, maior a pressão, podemos colocar assim uma inter-relação. Então, olha só o que está dizendo aqui. Se a temperatura do ar sobe, as moléculas apresentam maior movimento. O que acontece? As moléculas vão ganhando movimento, e com isso elas ficam mais agitadas e transferindo energia uma para as outras à medida do choque, né? Se aquecido em recipiente fechado, sua pressão sobre as paredes internas aumentará à medida que as moléculas com mais energia bombardeiam as paredes com força, né? Então, veja, a primeira pergunta que eu queria fazer para nós refletirmos aqui, você que está nos assistindo. Eu posso dizer que quanto maior a temperatura, maior a pressão? Ou seja, eu posso considerar a atmosfera como uma grande panela de pressão? Bom, se você respondeu que sim, você estava errado. Porque a grande diferença entre uma panela de pressão e a atmosfera é que a panela de pressão ela exerce uma limitação de volume. Então nós temos aquela velha fórmula lá da equação dos gases ideais, PV igual a nRT, né? Em que nós temos uma relação inversa entre pressão e volume, enfim. Mas a atmosfera não, pessoal. A atmosfera é um espaço livre, é um espaço infinito, é um espaço aberto, é um sistema aberto. Então olha o que vai nos dizer aqui. A atmosfera ela não é confinada, ou seja, o ar livre para expandir-se ou contrair-se. Então, se não tem limite, o que acontece? Quando o ar é aquecido, as moléculas ganham bastante energia, elas ganham movimento, até aí está ok, com o sistema anterior da panela de pressão, só que o que acontece? Como o espaço é livre, né? A atmosfera ela não é confinada, é um sistema aberto, o que vai acontecer? As moléculas vão se distanciar uma das outras. Vão se distanciar uma das outras, ou seja, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Porque olha que diz aqui, o espaçamento entre as moléculas aumenta e a densidade diminui, acarretando queda de pressão. Então, as moléculas se agitam, a probabilidade de distanciamento é maior, né? Inclusive tem uma área na física que é bem interessante, quer dizer, interessante para quem gosta, né? Mas que chama física estatística, né? Ou seja, a estatística ligada à física estuda a probabilidade de movimentação das moléculas, né? Então, lembrando que o movimento molecular é um movimento aleatório. Então, o que a física tenta fazer é acreditar que a molécula está ali, naquele momento em que está sendo observado. Se for olhada a física estática ou a física dinâmica, estudando o movimento dessas moléculas. Tá? Mas voltando à questão da pressão aqui, então quero que fique claro para vocês. Quanto sendo o espaço livre, as moléculas ganham energia, elas ganham mais movimento. Ganhando mais movimento, elas se distanciam uma das outras infinitamente, ok? Então, com isso, diminui a densidade. Lembrando que densidade é igual a massa sobre volume. Então, eu diminuo a massa de moléculas por volume, né? E com isso acarreta a queda de pressão. Diferente da panela de pressão, que é um espaço confinado, um sistema fechado, em que quanto maior as moléculas, quanto maior a temperatura, né? Eu tenho que maior chance de uma molécula chocar com a outra por causa do movimento. Então, quanto maior
a temperatura, maior a pressão que eu exerço em cima do sistema. Então, são sistemas bem diferentes. Então, vamos resumir esses slides aqui. Isso daqui, quais são... a pergunta é, qual é a relação entre a temperatura e a pressão? Quanto maior a temperatura, menor a pressão. Então, olha aí. Esse slide ele é bem interessante, né? Os movimentos atmosféricos ocorrem em resposta à diferença entre pressões. Isso nós já vimos, então, sempre de um sistema de alta pressão para um sistema de baixa pressão. Okay? As diferenças de pressão são devidas à incidência e absorção de radiação solar de maneira distinta entre as duas regiões. Então, nós estamos pegando aqui a região equatorial e a região polar. É óbvio para nós que a região equatorial recebe muito mais radiação solar ao longo do ano do que a região polar, que recebe muito pouco. Por isso que nós temos aqui uma região gelada, uma região fria, glacial, né? Na macroescala, devido à posição relativa Terra e Sol, os raios solares são mais intensos. Já falamos sobre isso. Isso faz com que a atmosfera seja mais expandida. Então veja, primeira característica, se o ar se desloca de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, qual é a característica de temperatura de uma região de alta pressão? Baixa temperatura, lembrando que eu tenho uma relação inversamente proporcional entre temperatura e pressão atmosférica. Então eu tenho, nas regiões polares, baixa temperatura, por isso que é uma região de alta pressão. E na região equatorial, né, a linha do Equador, nós temos o quê? Uma região de baixa pressão. Baixa pressão, alta temperatura. Lembrando do slide anterior, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Então o ar sempre vai se deslocar, ao sentido das setas aqui, ó, de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Estamos bem aí, pessoal? Sigamos. E a umidade? Então aqui, ó, vamos sair desse slide por enquanto, né? E não tentem avançar para descobrir o final da história. O lance é ter um ar de mistério e de surpresa, à medida que a gente vai avançando na aula, né? E a umidade? Qual que é a relação entre umidade e pressão? Aí nós vamos lembrar lá da figura da sauna ou do banheiro quando vocês ficam lá, né, 3 horas tomando banho, um banho quente no inverno, né, ficar lá pensando na vida, pensando em climatologia, né, pensando nas provas que você tem que fazer, né? Então, você vai lá, o banheiro vai ficando aquela quantidade de umidade grande, né? Fica tudo embaçado, o espelho, o vidro, né? As paredes. E aí, qual que é a relação entre umidade e pressão? A maioria de nós vamos dizer, quanto maior a umidade, maior a pressão, porque imagina, né? A gente vê o vapor d'água, não é à toa que ele embaça as coisas, né? Se acumula nas paredes, etc. De novo, se a gente pensou nesse caminho, nesse raciocínio lógico, esse raciocínio está equivocado, pessoal. Porque olha só o que o slide diz. Se o ar for umidificado, a densidade diminui. Agora nós não estamos falando em quantidade de moléculas, nós estamos falando em massa molecular. E olha o que a massa molecular vai nos dizer. Se o ar for umidificado, sua densidade diminui, pois moléculas de ar seco possuem massa molecular média maior do que o ar úmido. Não é à toa que o vapor d'água ele sobe, ele tende na atmosfera a subir e não ficar retido à superfície, porque a massa molecular da água no estado de vapor é menor do que o ar seco, que ele transita, né, em todos os espaços conhecidos. Então, se ocorrer transporte de ar mais quente ou mais úmido para a coluna atmosférica, o que vai acontecer? Densidade irá diminuir. Então, no caso da temperatura, já vimos, né, por causa da dispersão das moléculas, porque ela ganha mais movimento, mas no caso da umidade, diminui a massa molecular média. Então, massa sobre volume, diminuindo a massa, eu tenho também diminuição da pressão atmosférica. Então, vamos voltar aqui no slide anterior.
Olha que interessante. Então, qual que é a característica da região equatorial? Ser quente e úmido. Quente e úmido. Nós temos aí vários fatores. Uma, recebe maior radiação solar, né? Nós temos aqui a questão do nível do mar também, que o mar evapora muita água, mas também nós temos aqui na região, principalmente no nosso Brasil, a questão da floresta amazônica, né? Então tem um volume de umidade muito grande, né? Então, mais uma vez, a região equatorial é caracterizada como sendo uma região de baixa pressão. Regiões de baixa pressão ou pontos de baixa pressão é caracterizado por ser baixa temperatura, baixa temperatura e alta umidade. Alta temperatura e baixa umidade. Estou confundindo as bolas. Resumindo, regiões equatoriais ou regiões aqui de baixa pressão atmosférica é considerado alta temperatura e baixa... perdão, gente, eu estou trocando as bolas. É alta temperatura e alta umidade. Tá? Então, é que regiões quentes e úmidas. E regiões de alta pressão? Regiões frias e secas. Então, dá para resumir agora para corrigir as minhas trocas aqui, né? Então, regiões de alta pressão, fria e seca, correto? Baixa umidade e baixa temperatura. Então, com isso, o ar fica mais denso, com isso, aumenta a pressão atmosférica. E regiões equatoriais, eu tenho regiões quentes e úmidas, ou seja, diminui a densidade das moléculas, diminui com certeza a pressão atmosférica. Ficou claro? Então, olha que interessante, né? Nós estudamos a pressão atmosférica sobre dois pontos de vista. Do ponto de vista vertical, que é unicamente aí trabalhando a questão da altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E eu tenho a relação horizontal, que é a relação entre regiões de alta pressão movimentando o ar para as regiões de baixa pressão. Opa! Então, e o vento? Nós falamos então da temperatura, da umidade e do vento. Agora nós vamos falar do vento. O vento também influencia a umidade, né? Desculpa, a pressão atmosférica? Sim, pessoal. O vento, na realidade, ele funciona como uma questão de mistura, renovação. Então, como o vento, né, ele movimenta as massas de ar, então olha só que está escrito, devido a esse fator, o ar de uma dada coluna atmosférica está em permanente renovação, podendo ser substituído a cada instante por ar com diferentes características de umidade e temperatura. Então, imagina, eu tenho eu tenho aqui, por exemplo, agora, numa época como essa, estamos aí no início do outono, né? Nós temos aí, ou podia ser qualquer época, tá? Caso você esteja assistindo em qualquer época do ano, nós temos épocas quentes, né? Que então o ar ele fica quente e úmido, né? Porque quanto maior a temperatura, maior a evaporação de lagos, rios, vegetação, né? Até mesmo o oceano, né? E com isso vai aumentando a umidade do ar numa escala macroclimática. Então aqui vai configurando, imagina aqui na região dos Vizinhos, no Paraná, uma região de baixa pressão. Por quê? Mais quente e mais úmido. E aí, obviamente, vai vir uma massa de ar polar, né? Vinda do Polo Sul, vindo aqui para a região. Né? Uma massa de ar de alta pressão. Qual que é a característica de uma região de alta pressão? Fria e seca. Então, o vento vai ajudar a misturar de tal maneira que essa massa de ar ela fica um pouco mais quente e úmida, mas ela ainda, por o volume, gente, de uma massa de ar numa escala atmosférica, né? Ela é muito, muito, muito volumosa. Então, ela vai ter uma mistura, vai se tornar vai diminuir um pouco mais a intensidade. Né? Mas ela continua ainda tendo uma característica de alta pressão. Mas ela vai ficar com uma alta pressão um pouquinho menor, né? Quando mistura aqui com ar. E o que fica para nós aqui quando encontra duas massas de ar de características diferentes? Vai ter chuva, por exemplo.
Então, o que acontece depois que chove aqui? Diminui a temperatura. Então, o nosso ar aqui fica um pouquinho mais frio, né? Com um pouco de umidade, mas vai tendendo a ficar frio e seco. Então, o vento ele tem essa característica de mistura do ar. E nós vamos ver outros fatores aqui, tá bom? Que isso importa. Diferentes superfícies, por exemplo, região que tem neve, solo exposto, cidades, concreto, vegetação, onde tem muita vegetação. Como fica isso daí? Ok? Então, tudo isso altera a pressão. Joia? Então, pessoal, olha que interessante. Nós temos, para aqui já dando a introdução à próxima videoaula, que vai ser sobre circulação geral da atmosfera, né? Ou movimentos atmosféricos, El Niño e Laninha. Então, olha só, para o ar se movimentar, ele tem duas grandes forças que atuam, dois conjuntos de força que atuam para o ar circular. As forças primárias e as forças secundárias. As forças primárias, nós temos a aceleração da gravidade. Lembrando que eu falei para vocês, nós temos aí o peso sobre uma determinada área. O que é peso? Massa vezes gravidade. E a gravidade atua em dois sistemas, tanto na definição desse gradiente horizontal, né, que nós vamos verificar, mas também para manter a atmosfera, né, firme na Terra, né, circundando a Terra. E a flutuação térmica, que é aquilo que eu falei para vocês, ó. Maior temperatura, menor pressão atmosférica e o contrário que se verifica, que nós já vimos, né? Então, nós temos aqui a aceleração da gravidade, ela funciona num esquema horizontal, vertical, e aqui nós temos a flutuação térmica como sendo uma variação horizontal, perdão. E nós temos aqui o gradiente horizontal de pressão. Na realidade, essa parte ela é quase um resumo da segunda aqui. Tá? Então, veja, gravidade, a parte da flutuação térmica e os demais fatores como umidade, vento e os demais fatores que influenciam aí na movimentação. Essas são as forças primárias. Na aula de movimentação da atmosfera, na parte de circulação geral da atmosfera, nós vamos ver as forças secundárias que atuam. Ok? Aqui, para vocês terem uma ideia, é o gradiente horizontal de pressão. Isso daqui é uma imagem que nós vamos encontrar muito comumente em sites de previsão do tempo. Né? E daqui é uma imagem de satélite, obviamente, com elementos gráficos, né, que são feitos em computador. Então, para vocês terem uma base, como a previsão do tempo ela é feita, nós temos a parte de satélite, que é extremamente importante, a parte das estações meteorológicas e a interpretação, a atuação do meteorologista, né? Que é esse profissional que reúne esse conhecimento muito mais aprofundado que o nosso em termos de movimentação de ar, formação das massas de ar, enfim, de tantas coisas aqui que nós temos, né? Então, olha só, aqui eu gosto dessa figura porque mostra certinho, isso daqui são as grandes massas de ar que dá para ver do espaço. Então, para vocês verem o tamanho, a proporção continental que é uma massa de ar. Isso aqui não é nuvem, tá, pessoal? Isso daqui é uma massa de ar, né? Se locomovendo num espaço geográfico bastante extenso. Então, aqui, né, obviamente, daqui tudo é renderizado em computação. Essas massas de ar, inclusive, elas são dessa cor aqui, né? A imagem de satélite ela é feita em preto e branco, e o computador vai fazer essa definição de cores, que é em função da temperatura. E é isso mesmo, viu, pessoal? Olha só a temperatura dessas massas de ar, né? Olha só a temperatura dessa daqui, ó, menos 80 graus Celsius. É muito frio. Então, mas isso nós estamos falando movimentação de massas de ar, nós estamos falando em altitudes bastante elevadas, lá em torno de 10 km de altitude. Isso aqui não está tão próximo da gente assim.
Mas o que é mais interessante nessa figura é nós verificarmos daqui. Olha o Azinho e o B aqui. Azinho não, é um A maiúsculo e o B. O que é isso? Uma região de alta pressão. E o B é uma região de baixa pressão. Olha, então o A sempre se movimenta de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. Então, essa massa de ar, aqui em 2014, nessa época aqui, 30 de setembro, chegou aqui na região sul, né, trazendo bastante chuva. Inclusive, tem um efeito aqui que o professor não atualiza os slides, mas daqui eu gosto muito de manter esse slide, porque nesse dia teve uma chuva, uma tempestade muito forte na região sul, que aconteceu aqui, inclusive na região sudoeste, formação de granizos com um diâmetro bastante grande, bastante elevado, né? Então, foi uma chuva que foi bem destrutiva mesmo, eu lembro exatamente desse dia, né? Então, foi bem pesado. Por quê? Olha o tamanho da massa de ar e a diferença de temperatura entre aqui e essa região. Então, aqui a temperatura estava muito mais alta e aqui uma temperatura baixíssima. Diferença de pressão, né? Então, uma massa de ar de alta pressão é caracterizada por baixa temperatura e baixa umidade. Uma região de baixa pressão é uma região quente e úmida. Então, forma chuva. O que é essa linha tracejada aqui? A gente chama na meteorologia de cavado. O cavado é aonde há o encontro dessas massas de ar de características diferentes. Então, a previsão do tempo mostra exatamente aonde está acontecendo chuvas. E aí a intensidade é dada por essa diferença de temperatura e pressão entre essas duas regiões. Então, o que eu falo em sala de aula para os alunos é que nós não vamos sair meteorologistas dessa disciplina. Ela nos dá uma ideia bastante superficial do que é vamos dizer assim, o que vem a ser a agrometeorologia, climatologia, meteorologia. Mas ela nos torna pessoas aptas a interpretar um pouco melhor do que o grande público a previsão do tempo, por exemplo, né? Nos auxiliando aí a tomar decisões, como por exemplo, desde na agricultura, na área de pecuária, enfim, né? Então, é bem interessante isso daqui. Aqui é um exemplo, então, prático para vocês de como é utilizado esse gradiente horizontal da pressão, no caso, na previsão do tempo. E aqui dentro da aula de pressão atmosférica, nós vamos ver então um dos efeitos da pressão atmosférica na circulação geral, né? Então já fazendo uma interseção com a próxima videoaula, são a formação de ciclones e anticiclones. O que são os ciclones? Vocês já ouviram falar. Então vejam, gente, ciclone é movimentação de massa de ar de grande proporção. Então, por exemplo, isso aqui é o caso, né? Aqui nós estamos falando de um ciclone, né, tropical, né? O que o ciclone ele tem? Ele é um centro de baixa pressão, cujo movimento sempre é dirigido da periferia para o centro. Então, nós vamos verificar. O que o ciclone é? Ele é um ponto, uma massa de ar, né, que tem um centro que atrai um grande volume de massa de ar, né? Então, ele é um grande ímã. Imagina um ímã poderoso, né, na atmosfera que atrai grandes massas de ar para si. É um ciclone. O ciclone, então, pessoal, não é difícil a gente entender que quando tem um ciclone numa região, ele é responsável por temporadas de chuvas, de tempestades, e quando ele fica em grandes proporções, nós estamos falando aqui em furacões e tornados. Agora, uma curiosidade. Você sabe qual que é a diferença entre furacão e tornado? Aliás, vou até adicionar uma palavra que não está aqui no slide. Então, tem furacão, tornado e o tufão, né? Então, furacão e tufão são a mesma coisa. Nós temos como nomenclatura, né, como caracterização, né, uma denominação registrada na Organização Meteorológica Mundial, que
Quando ocorre no lado ocidental, nós chamamos de furacões, né? Quando o furacão ocorre no lado ocidental, na região asiática, nós chamamos de tufão, só para diferenciar as macro-regiões aí. O furacão, então a diferença entre furacão e tornado. O furacão, ele é uma tempestade, é um ciclone, né? De grande proporção, só que a diferença é que o furacão ele não toca o chão. Então nós vamos ver uma imagem logo após esse slide que mostra um exemplo de furacão. Ele se locomove muito rápido, tá, pessoal? Então nós vamos aí. O que caracteriza um furacão numa região? Felizmente nós só tivemos um até hoje registrado no Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na região do hemisfério norte, ali, especialmente Estados Unidos, nós temos temporada de furacões. Então é normal que todo ano lá eles tenham incidentes com furacões. Todos nós acompanhamos pela televisão, pelo jornalismo aí, os desastres que causa. Porque o furacão ele atinge aí velocidade em torno aí acima de 100 km por hora, né? Furacões mais pesados aí pode alcançar de 200 a 300 km por hora, pessoal. Então imagine uma tempestade, ele não toca o chão, mas ele fica na atmosfera, né? Na região da troposfera, que é onde nós estamos, é realmente uma movimentação de ar bastante grande, ok? E o tornado? A diferença entre o furacão e o tornado é que o tornado ele toca o chão. É um ciclone que toca o chão. Então ele forma aquele grande funil, né, que vai aspirando aí aonde ele passa, trazendo destruição. Agora, no Brasil, tornado é mais comum do que furacão. Aqui no Sudoeste nós já tivemos alguns tornados já registrados recentemente, inclusive. Então, olha só. Tem uma coisa interessante. O sentido de circulação, pessoal, é horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte. Então, o tornado ele ocorre, o ciclone ele sempre é no sentido horário do relógio, né? No hemisfério sul e anti-horário do hemisfério norte. Então, olha só, nós temos duas figuras, né? Isso daqui é o furacão Isabel de 2003, ocorrido em 2003 lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó, sentido anti-horário. Olha o furacão Catarina, que aconteceu aqui na região sul, pegando ali especialmente a Florianópolis e região, por isso que chama Catarina, né? Por causa do estado de Santa Catarina. Olha o sentido horário, né? E aqui, para vocês terem uma base de como é a movimentação do furacão. Claro que aqui é uma imagem acelerada, tá, pessoal? O furacão ele não é tão rápido assim, visto do espaço, mas ele forma esse funil, o que a gente chama de olho de furacão, né? Embora todo mundo fale assim, quando a gente está passando por um momento difícil na vida, a gente fala, eu estou no olho do furacão. Na realidade, é até estranho a gente falar isso, porque na climatologia, o olho do furacão é o lugar mais tranquilo de um furacão, né? É a região de calmaria. O duro é você estar na periferia do furacão, é você estar na borda do furacão. Então, talvez o dito popular mais assertivo seria a gente falar, nossa, eu estou na borda do furacão, né? Porque aqui que é o ponto mais violento, aonde passa essa cauda aqui, é aonde destrói mais, né? Mas, gente, abaixo do furacão, sim, a velocidade é muito alta. Tá? Esse é o furacão Katrina de 2005. Se vocês pesquisarem aí no Google, até aconselho aqueles que quiserem se aprofundar, tendo agora um pouquinho mais de tempo para procurar as coisas, procure lá pelo furacão Katrina. Ele foi um dos furacões mais terríveis assim da história da humanidade, né? Ele foi um F5, escala, né, dos furacões aí varia de F0 a F5. Então, o furacão Katrina causou grande destruição lá na região de Nova Orleans, nos Estados Unidos, e por onde ele passou, ele causou grandes destruições. Então, ele é um dos furacões mais perigosos aí que nós já tivemos. Okay?
E o anticiclone, o próprio nome diz anti, né, é contrário. Então, enquanto o ciclone traz chuvas, tempestades, instabilidade, o anticiclone ele é o contrário, ele é o centro de alta pressão. Então, ele manda o ar para fora. Então, o movimento da massa de ar é dirigido à periferia com ventos divergentes. Então, com isso, nós vamos verificar céu limpo e condições meteorológicas amenas. Então, vocês podem reparar quando tiver uma época de bastante um dia ensolarado, mas com temperaturas bem amenas, com um céu limpo, um céu bastante azul, podem ter certeza que está atuando ali um anticiclone, né? Então, o anticiclone, nesse caso, ele é bom. Agora, bom e ruim depende do objetivo da atividade humana. Então, por exemplo, na agricultura, a atuação de um anticiclone durante muito tempo ele não é bom, porque ocasiona períodos aí de muita seca, né? Às vezes de estiagem, o que não é bom, a gente depende da chuva também, né? Então, mas o ciclone ele é uma condição exagerada, né? Também nós vamos lembrar que o ciclone ele traz muita chuva, inundação, né? Chuvas de desafio, então, né? Tem os equilíbrios aí, né? Que é importante. E o sentido da circulação ele inverte, né? No hemisfério sul é anti-horário, no hemisfério norte é sentido horário. Então aqui, ó, um esquema de um anticiclone. Então, olha só, ele manda o ar para fora, né, pessoal? Muito bem. E aqui, obviamente, temos a parte mais numérica, a parte física de determinação. Aqui a determinação da pressão atmosférica, essa equação, né, que a gente chama de ρGH, né? Rho, letra grega Rho, né? GH, é a forma, lá, a equação de Torricelli, né? Que assume que a densidade de Mercúrio e a aceleração da gravidade mantém-se constante ao longo da coluna. Eu acho que aqui nós temos uma figura, aqui olha, esse daqui é o barômetro de Torricelli, né? Então, que é aquele italiano, né? Pesquisador italiano, que descobriu aí, foi um dos que atuou na pressão atmosférica. Então, que descobriu a pressão atmosférica. Então, ele colocou um recipiente com mercúrio e um tubo, tipo tubo de ensaio, né? Invertido. Então, o que acontece? À medida que eu tenho maior pressão, eu tenho maior peso sobre essa coluna, que vai acontecer o quê? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então eu vou aumentar a coluna de mercúrio, né, dentro do tubo. Então voltando, ao nosso slide aqui anterior, nós temos então essa altura da coluna de mercúrio, né? Então, o que é Rho e G? Rho é densidade do mercúrio, então aqui, né, a 0 grau tem que ser considerado 0 grau, né, pessoal? Como referência, 3,59, 3,6 gramas por centímetro cúbico, massa por volume, né? Gravidade, a gente atua aí em torno de 980,6 centímetros por metro segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura do mercúrio é onde você vai verificar ali, né, a altura. E aí temos a pressão, que ela é dada em Pascal. Aqui é milímetros de Hg, perdão. Ok? Aqui a pressão medida por essa fórmula é milímetros de mercúrio. Mas nós temos na meteorologia, principalmente na climatologia, em Pascal, tá, pessoal? Que é medido, o P aqui ele é dado em Pascal ou milibar quando for lá nos Estados Unidos. Lembrando que o milibar é igual a 10,2 Pascal, que é 1 hectopascal. Nós vamos ou atuar em hectopascal ou quilopascal. Na nossa disciplina nós vamos calcular praticamente em quilopascal. E só que daqui não é uma fórmula muito, daqui é bem genérica, né, pessoal? Praticamente você teria que ter um barômetro para poder medir isso daqui. Agora, nessa fórmula que ela é dada pela Organização Meteorológica Mundial, ela já é uma simplificação das leis dos gases ideais que nos permite medir a pressão em função da altura. Aqui nós vamos ver a variação vertical da pressão, né?
Então, nós temos essa fórmula aqui, ok? E nós temos aí basicamente esse Z. O que é o Z? Altitude do local. E aí é só jogar na fórmula e calcular isso daqui, tá certo? Então, pessoal, vejam vocês que é uma fórmula bem mais simples e essa é bem mais realista. Então, eu quero saber, por exemplo, a pressão atmosférica para 2 vizinhos, né, que é em torno de 530 metros acima do nível do mar. Então, nós podemos medir em função da altitude, né? Podemos medir lá para o Pico Everest, que é 8.000 metros, né? 8.000, 9.000 metros de altitude. Nós vamos ver aí a pressão, né, diminuindo nesses lugares. Ok? Aqui só para mostrar, então eu já mostrei para vocês aqui um pouquinho atrás, no barômetro de mercúrio, e baseado nele nós temos isso daqui é das antigas estações meteorológicas, né, um barômetro de mercúrio medido aí, que media em função dessa coluna a pressão, ok? E também o barômetro aneroide, que aqui nós temos uma cápsula de vácuo, que à medida que eu tenho o peso da coluna de ar, ela vai deformando essa coluna de ar de vácuo e com isso eu vou tendo alteração da pressão atmosférica em função dessa deformação dessa câmara de vácuo, ok? Pessoal, então nós vimos aí, em resumo, nessa videoaula, nós vimos o que é a pressão atmosférica, nós vimos os fatores que influenciam. Fatores é muito importante para nós, para nosso entendimento nas disciplinas de climatologia da universidade. E nós vimos aí também como isso se dá na atmosfera, uma aplicação na atmosfera, previsão do tempo, a formação de ciclones, anticiclones, furacões, tornados, enfim, e também algumas fórmulas de determinação numérica, equações para determinação da pressão e equipamentos que são utilizados. Lembrando que esses equipamentos, eles são equipamentos analógicos e que é para estações meteorológicas convencionais, pessoal. Então, com isso, isso aqui antigamente se media. Hoje nós temos equipamentos eletrônicos aí que medem a pressão atmosférica. Bom, pessoal, então terminou a nossa videoaula sobre pressão. A sequência da próxima aula é a circulação geral da atmosfera, El Niño e Laninha. Então, nós vamos ver aí como se dá essa circulação, a formação de frentes, das massas de ar e frente fria, frente quente e demais, né? E também nós vamos ter aí a parte de El Niño e Laninha, muito importante para nós que trabalhamos na área de agropecuária. Não percam a próxima videoaula e até a próxima!